São Paulo, início dos anos 2000. Uma ligação foi feita, uma ligação que não deveria existir, entre um dirigente de futebol e um árbitro que iria apitar um jogo no fim de semana seguinte. Essa ligação foi gravada, e quando o conteúdo dela veio a público, o que parecia ser um caso isolado revelou ser a ponta de uma estrutura que funcionava há anos, em silêncio dentro da própria Confederação Brasileira de Futebol. Bem-vindo ao esquema que árbitros chamavam entre si de a lista. Para entender o esquema, você precisa entender como árbitros são escolhidos no Brasil. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, controla toda a arbitragem profissional do país. É ela quem decide quais árbitros sobem de categoria, quais apitam jogos grandes e quais ficam presos para sempre em partidas de segunda divisão. Essa decisão passa por uma comissão de arbitragem, um grupo pequeno de pessoas que, na teoria, avalia o desempenho técnico de cada árbitro e distribui os jogos de forma imparcial. Na teoria, na prática, o que depoimentos, gravações e investigações da Polícia Federal revelaram ao longo dos anos 2000 foi diferente. A escalação de árbitros para jogos decisivos funcionava como um mercado, com compradores, vendedores e um preço para cada partida. O esquema tinha etapas, e cada etapa tinha um responsável. Primeiro, um clube ou seus representantes identificavam um jogo decisivo, geralmente uma partida que definiria título, acesso ou rebaixamento. O jogo que não podia ser perdido. Segundo, um intermediário, que podia ser um empresário, um ex-árbitro ou alguém com acesso direto à comissão, era acionado. Esse intermediário sabia quem ligar. Sabia qual membro da comissão tinha o poder de influenciar a escalação. Terceiro, o árbitro escolhido recebia o contato. Não necessariamente dinheiro sempre. Às vezes era a promessa de mais jogos importantes, de promoção de categoria, de proteção dentro da estrutura da CBF. O árbitro que cooperava subia. O que recusava sumia da escala dos grandes jogos. Quarto, o jogo acontecia, o árbitro não precisava ser óbvio, bastava uma decisão no momento certo, um pênalti marcado, um cartão que não foi dado, uma posição de impedimento interpretada de forma conveniente. Ninguém provaria nada, árbitro errou, acontece. Em 2000 e 2001, o Congresso Nacional instalou duas comissões parlamentares de inquérito sobre o futebol brasileiro. A primeira investigava o contrato entre a CBF e a Nike, um acordo bilionário cheio de cláusulas que davam à empresa americana poder sobre a seleção brasileira. Quem jogava? Quando jogava? Contra quem jogava? A segunda foi mais fundo, investigou a gestão financeira dos clubes, o desvio de recursos e, pela primeira vez de forma oficial, a escalação de árbitros. Os depoimentos foram públicos, árbitros foram chamados, dirigentes foram ouvidos, e o que emergiu daquelas sessões foi um retrato do futebol brasileiro que a maioria dos torcedores nunca viu porque a cobertura durou pouco nos jornais e desapareceu das televisões quase tão rápido quanto começou. A CPP terminou com um relatório de centenas de páginas, pediu o indiciamento de dezenas de pessoas, e praticamente nenhuma foi condenada. O Brasil seguiu em frente, o futebol também, e o esquema, segundo investigações posteriores, continuou. Ao longo dos anos 2000, alguns árbitros falaram, não em entrevistas coletivas, não com o nome, em depoimentos à Polícia Federal, em conversas com jornalistas que guardaram as fontes, em relatos que chegaram fragmentados às redações. O padrão era sempre o mesmo. O árbitro recebia o contato, entendia o que estava sendo pedido e tinha uma escolha: cooperar e subir, recusar e sumir. Um árbitro que prestou depoimento em caráter sigiloso a uma investigação da Polícia Federal e cujo relato foi citado em reportagem da revista Piauí em 2011, descreveu assim: você não recebia uma ordem, recebia um contexto, e o contexto era claro o suficiente para que você soubesse o que era esperado de você. Esse árbitro nunca mais apitou um jogo de primeira divisão depois que recusou. Ele atribuiu ao acaso. Mas o acaso no futebol brasileiro costuma ser muito bem organizado. Ricardo Teixeira presidiu a CBF por 23 anos, de 1989 a 2012. Durante esse período, o futebol brasileiro ganhou uma Copa do Mundo, sediou outra e se tornou o maior exportador de jogadores do planeta. E durante esse mesmo período, investigações da Polícia Federal, do Congresso Americano e da própria FIFA documentaram um esquema de propinas, desvios e corrupção que envolvia a CBF em contratos com empresas de marketing esportivo. O mesmo esquema que, em 2015, levou à prisão de dezenas de dirigentes do futebol mundial na chamada Operação da FIFA Gate. Teixeira deixou a presidência da CBF em 2012 antes que os mandados chegassem. Foi para os Estados Unidos. A justiça americana o indiciou em 2015. Ele nunca foi extraditado. Até hoje mora nos EUA. Nunca foi condenado no Brasil por nenhum dos crimes investigados. A CBF seguiu em frente, com novos presidentes, novos escândalos e a mesma estrutura. Em 2024, o futebol brasileiro tem VAR.
tem câmeras em todos os ângulos, tem protocolos de transparência que a CBF exibe com orgulho em seus relatórios anuais, e ainda tem lances que nenhuma câmera explica completamente. Não estamos dizendo que o esquema continua exatamente como era nos anos 2000. Estamos dizendo que as estruturas que permitiram que ele existisse, a concentração de poder na CBF, a falta de controle externo real sobre a arbitragem, a impunidade histórica dos investigados, essas estruturas nunca foram desmontadas. Reformadas? Talvez. Extintas? Não. E enquanto as mesmas pessoas controlam as mesmas estruturas, a mesma pergunta fica no ar toda vez que um árbitro toma uma decisão polêmica num jogo decisivo. Erro ou contexto? Toda vez que você assiste a um jogo de futebol, você está vendo o resultado de milhares de decisões, dos jogadores, dos técnicos, dos árbitros. A maioria dessas decisões é honesta. A maioria das pessoas que trabalham no futebol é honesta. Mas a história que você viu hoje mostra que honestidade e impunidade raramente convivem no mesmo sistema por muito tempo, e que quando o apito é comprado, o que morre não é só o resultado de um jogo, é a confiança de uma torcida inteira, é a carreira de jogadores que perderam títulos que eram seus, é o futebol que poderia ter sido. Eu sou sombras do futebol, e aqui o apito não silencia nada. Se esse episódio abriu seus olhos, imagina o que vem no próximo. Inscreva-se e ative o sininho, porque o que vamos revelar na próxima semana aconteceu dentro de um clube que você torce ou torce contra.